Que a graça do Senhor Jesus esteja reinando no nosso coração. Amém? Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses. Eu costumo dizer lá em casa que a pandemia ainda não acabou, pelo menos oficialmente não. Uma das cartas que nós mais lemos e nós mais ouvimos e mais tivemos notícias de pregações durante o período da pandemia, porque verdadeiramente é uma carta em que Paulo exorta a igreja, fala com a igreja, coisas tão relevantes para a nossa edificação. E eu queria que você lesse comigo um versículo nessa noite. Nós temos aqui o hábito, saudável, de ouvirmos pregações, sermões expositivos, e a Bíblia pode ser exposta através de um livro, através de um capítulo, através de uma perícope, uma parte, mas através de um versículo também. E esse versículo ele é tão rico, ele é tão cirúrgico na sua aplicação, na sua reflexão, que é com ele que nós vamos ficar hoje. Filipenses, capítulo 1, verso 6. Crave os seus olhos aí nesse versículo. Estou plenamente certo, em algumas versões convicto, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Independente da sua versão, repita comigo, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O texto que nós lemos nessa noite traz uma sentença que precisa sustentar o nosso coração nos momentos onde os absolutos do nosso coração são atacados, seja por circunstâncias externas ou pelo nosso próprio pecado, seja por uma questão ou por outra. A carta, talvez você já tenha lido toda a carta de Paulo aos Filipenses, ela traz temas, assuntos como a gratidão. É uma carta onde não tem um sentido doutrinário, tanto teológico, mas é uma carta que Paulo está enviando através do seu companheiro Epafrodito para a igreja de Filipos, demonstrando a gratidão dele, porque a igreja sustentou Paulo nas suas aflições, enviou oferta para Paulo, assistiu Paulo em várias demandas do ministério dele. Então, é uma carta com temas como gratidão, traz a questão da alegria, é conhecida como a carta, a epístola da alegria, porque em todo tempo Paulo fala, alegrai-vos. Mas o tema é uma alegria fruto de uma fé madura. Não é uma alegria por qualquer coisa. Traz temas como o anelo pela unidade da igreja. Nessa carta você vai encontrar Paulo pedindo para que aquele que vai receber a carta, que ele chama de fiel companheiro de jugo, provavelmente o líder da igreja em Filipos, que ajude duas irmãs a se reconciliarem. E é muito pontual que Paulo cita o nome delas, Evódia e Sintique. A questão é tão pessoal, Paulo quer que elas sintam que ele está falando com elas, que ele cita o nome delas. Então, Paulo fala assim, olha, diga a Evódia, dá nome a ela, é o nome dela, e a Sintique, que pensem concordemente no Senhor.
que independente de gostos, que independente de algumas posições, elas andem em concordância no Senhor. E ainda fala por quê? Porque elas trabalharam juntas comigo na expansão do Evangelho. É como se Paulo dissesse, não tem cabimento que pessoas que são cristãs, porque Paulo chama ela de irmãs, que trabalharam com ele. Sabe, Paulo tem lembranças, olha, nós trabalhamos juntos, sabe? De repente não foi na festa do milho, de repente não foi em algum evento, mas nós trabalhamos juntos pela expansão do Evangelho. E se elas tiverem dificuldade, ajude-as a reconciliar-se. Ajude-as porque Paulo sabia que não seria fácil para elas, mas é um imperativo da carta. Então a carta traz esse anelo pela unidade da igreja. A carta traz exortação à humildade. É nessa carta que Paulo fala, olha, tende em vós mesmos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não julgou usurpação o ser igual a Deus, mas humilhou-se, esvaziando-se a si mesmo, não de si mesmo. Esvaziando-se e tomando a forma de servo, e padecendo e morrendo, morte de cruz. Mas o que fez Paulo tratar desses assuntos e dar para a gente, além desses assuntos, aquilo que eu chamo de antídoto contra a ansiedade? Vai mais um pouquinho aí, avança um pouquinho, Filipenses 4, está aí o antídoto. Antídoto é o que a gente toma antes, tá? Né? Você já viu naqueles filmes assim, olha, vou testar um veneno, uma picada de algum bicho, mas antes toma o antídoto, que é para você poder sair bem dessa. Ou seja, a ansiedade é impossível, como seres humanos, livrar-se dela. Mas Paulo está falando, não andeis. Paulo está falando de uma ansiedade recorrente, de algo que não sai, de algo que não se cura, de algo que é repetitivo. Então, em Filipenses 4:6, Paulo diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Tudo tem que ser transformado em diálogo com Deus. E como? De que maneira? Oração, súplica e ações de graças, que é o mesmo que gratidão. Então, qual é o antídoto? Se compra na farmácia esse antídoto? Não. Súplica, choro, clamor, lágrima, oração e gratidão a Deus. Esse é o antídoto que Paulo prescreve aos filipenses contra a sua ansiedade, contra os medos cotidianos e recorrentes. Mas como que Paulo, preso, porque Filipenses é uma das epístolas que Paulo escreve na prisão, ele escreve para Filemon, ele escreve Efésios, ele escreve Colossenses e ele escreve Filipenses. Como que um homem preso, como que um homem privado da sua liberdade, como que um homem que tem diante de si a possibilidade de uma sentença de morte, como que ele consegue tratar desses assuntos? Como que ele consegue aconselhar? Como que ele consegue dizer, olha, tudo que me aconteceu foi para a expansão do Evangelho. Eu estou bem aqui. Não se preocupem comigo. Deus está no controle. Eu estou bem, Filipenses. Como que um homem com essas supostas incertezas, e eu sei que eu estou falando com pessoas que têm incertezas. Você, além de não saber do dia de amanhã, você não sabe de 5 minutos daqui. O que vai acontecer daqui a 5 minutos? Eu não sei o que vai acontecer. Mas o que faz um homem com toda essa demanda? O que você chamaria de peso espiritual? O que você chamaria de peso emocional? O que fez um homem com todo esse histórico
com toda essa demanda, conseguir falar com afeto, conseguir falar sem ressentimento, sem mágoa, sem vontade de justiça própria, sem vontade de dar o troco, sem desespero. O que fez um homem tratar desses assuntos que eu coloquei aqui? Conseguiu exortar a igreja, a humildade, a unidade, conseguiu falar de gratidão, conseguiu falar de alegria. Parece que quando ele fala, regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Parece que a gente vê Paulo sorrindo dentro da masmorra. O que fez? Aquilo que a gente vai meditar nessa noite. Aquilo que nós vamos nos debruçar nessa noite, que você pode chamar de grande ideia, de tema, de exortação. Mas é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vou pedir para o Luiz colocar ali para mim. Vida com Deus é o que sustenta a nossa fé em meio às aflições, nos ensinando a confiar nos processos e nas promessas de Deus. Você pode ler? 1, 2, 3. E eu nem combinei com o João. A gente nem combinou. Mas se você for fazer disso uma liga homogênea, você vai entender que o que Deus quer de nós, o que Paulo tinha, o que sustentava a crença de Paulo nos processos, porque Paulo estava passando por um processo, ok? Você está passando por um processo, eu nem sei qual, mas eu posso afirmar, convicta como Paulo, de que você está passando por um processo, assim como eu estou, assim como todos nós estamos. Mas o que sustentava essa convicção afetuosa de Paulo? Essa vida que ele tinha com Deus. Porque vida com Deus é o que sustenta a nossa fé em meio às aflições, nos ensinando a confiar nos processos e nas promessas. Paulo estava vivendo os processos, crendo nas promessas de Deus. O que Deus quer de nós? Que nós fujamos do processo? Não. Que nós vivenciemos o processo. E cada um aqui tem um processo diferente. Confiando nas promessas de Deus. E o versículo, ele é tão rico que eu separei ele, esse versículo, nos pontos que nós vamos meditar nessa noite. Eu vou pedir para o Luiz jogar ali o primeiro ponto. Vida com Deus nos dá experiências que geram convicção. A humanidade convive hoje com várias características da pós-modernidade. Esse mundo louco aí que a gente está vendo. Tem o pluralismo, é tudo muito. Eu sou plural, eu sou um ser plural. A fé precisa ser plural, as religiões plural. Há o egoísmo, característica também da pós-modernidade. Mas uma das características mais celebradas é a falta de absolutos. Todo mundo que falar sobre absolutos, coisas que não podem ser mudadas, serão criticadas. Porque tudo é relativo. A fé é relativa, o que você crê é relativo, não há absolutos. E os cristãos, em particular, são os mais estigmatizados, rotulados, criticados, deixados de lado, por conta dos seus absolutos, e principalmente o seu absoluto que diz que Jesus é singular, que Jesus, nele há uma singularidade. A sua fé em Jesus é inegociável. A sua fé em Jesus não tem barganha com ela. Por que nós somos criticados, os cristãos são criticados? Porque tudo é relativo. Então, o que Paulo está dizendo nesse texto?
de que nós precisamos ter convicções. Nós precisamos ter absolutos. E o ataque às convicções dos cristãos não é de hoje. O que a gente vê lá em Gênesis 1? A serpente, animal sagaz, o próprio diabo, dizendo para a mulher: não é assim que Deus diz, não comereis de nenhum dos frutos, de nenhuma das árvores do jardim. E é muito na cabeça de quem tem dificuldades com absolutos, uma afirmação como essa causa confusão e pode abalar a fé. Porque é tudo muito parecido. Não foi assim que Deus disse. Tem Deus na sentença. Tem árvore na sentença. Tem fruto na sentença. Tem palavras parecidas com aquilo que Deus disse. Mas só que não foi dessa forma que Deus disse. E quando a gente ouve alguma coisa que põe em xeque os nossos absolutos e a nossa fé, por muitas vezes nós mesmos ficamos confusos com aquilo que afirmamos. Por quê? A serpente diz: não foi assim que Deus disse, não comereis de nenhum dos frutos das árvores do jardim? Aí a mulher, Eva, diz assim: não, ele disse que do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comeremos e nem tocaremos. Só que Deus não falou em toque. Deus não falou para não tocar. E eu não estou dizendo que era para tocar. Só estou dizendo que na afirmação de Deus para eles, não havia questão de não tocar. Mas talvez ali, por conta dessa afirmação da serpente, do diabo, tão parecida com a afirmação de Deus, começou a haver confusão, começou a haver quebra de absolutos no coração dela e dele. E é assim quando muitos de nós no passado, ou alguns hoje, dão ouvido para afirmações que não são de Deus. Porque a questão, quando eu falo em singularidade, a singularidade de Cristo na vida de um cristão é inegociável. Por quê? Porque a questão do inimigo de nossas almas, do diabo, não é sair com o pé na porta. Não é quebrar tudo de uma vez, porque ele sabe que pode assustar o coração. Ele começa a mexer nos absolutos aos poucos. De forma que nós poderemos pensar, como foi sugerido aqui, que Adão e Eva pensassem. Bom, mas não foi assim que eu li. Ou, não foi assim que eu entendi. Essa interpretação é relativa. Não é bem assim. Conseguem entender a importância de termos absolutos? E a vida com Deus, ela nos dá experiências que geram convicção, que geram certeza. Então, Paulo consegue passar tudo isso, falar mais que uma vez nessa carta: olha, eu estou convicto. Essa precisa ser a nossa posição, diante de investidas, diante de frases truncadas, diante de sugestionamentos. Eu estou convicto do que Deus fala na sua palavra. Eu estou convicto de que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu estou convicto daquilo que eu aprendi. A vida com Deus nos dá experiências que geram convicção. Qual é a base dessa convicção de Paulo? A sua própria vida com Deus. Paulo tinha vida com Deus. A obra consumada de Cristo na cruz. Paulo andava com pessoas que haviam testemunhado todo o ministério de Jesus até a sua morte. Paulo sabe que depois que Jesus disse está consumado, nada mais seria feito. Jesus havia feito tudo.
Paulo sabe disso. Ele tinha essa convicção. A vida dele com Deus, essa obra consumada, porque, amados, nós somos humanos. E na hora da pressão, na hora que não vê algo consumado, a tendência carnal do ser humano é ter dúvidas. Como João Batista, aquele que era o maior entre os nascidos de mulher, teve na prisão. Você sabe que quando João foi preso, embora João, quando batizava no Jordão e viu Cristo chegando, afirmou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós fazemos afirmações cristológicas, teológicas, doutrinárias, convictas. Mas muitos, na hora da pressão, na hora que não vê, olha, irmã, eu não estou vendo acontecer. Estou em dúvida, não tenho convicção. Talvez eu até volte para trás. Porque João estava no cárcere, e você lembra que João pediu para que os seus discípulos fossem até Jesus e perguntasse: vai lá, vão lá e perguntem para ele se é ele mesmo quem eu disse que ele era. Aí Jesus diz: olha, volta lá e diz para João tudo o que está acontecendo e diga que sou eu mesmo. Porque talvez João ainda estivesse como muitos, tendo expectativas da forma como o Messias agiria. E olha para cá. Sabe quando muitos absolutos e convicções começam a tremer, ruir e até serem abaladas? Quando não vemos a obra de Deus na nossa vida ser feita do jeito como nós temos expectativas. Era assim que eu pensei que ia acontecer. Mas não está acontecendo. Deixa eu perguntar se a Bíblia é verdade mesmo. Deixa eu perguntar se Deus é Deus mesmo. Então, João Batista não teve a experiência de ver a obra consumada, porque ele foi decapitado. Ele não viu ali o está consumado. Que Paulo teve. Que nós temos hoje. Nós temos aqui um livro completo diante de nós. Nós sabemos o que Jesus fez. Não há nada a ser acrescentado. Então, não há justificativa para nós ficarmos em nossas prisões, em nossos desertos, em nossas angústias, perguntando para Deus: será Deus que é isso mesmo? Será Deus que é para eu estar lá mesmo? Será Deus que é para eu confiar dessa forma? Vai lá e pergunta para Ele. Não, porque vida com Deus nos dá experiências que geram convicção. E Paulo tinha essa convicção. O homem que no capítulo 9 de Atos, você sabe dessa história, o homem que no capítulo 9 de Atos pede carta para os sacerdotes assim: me dê cartas autorizando eu prender, bater, mandar matar em cristãos. O homem que no capítulo 9 faz isso agora está da prisão, escrevendo cartas para consolar cristãos. Olha como muda. No capítulo 9, ele quer cartas para prender cristãos. Aqui, ele está preso, escrevendo cartas para consolar cristãos. Então, tudo isso, essa vida que ele tinha com Deus, essas experiências, geravam em Paulo convicção. Por isso que ele fala: eu estou plenamente convicto de que aquele que começou boa obra em vós vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O homem que nunca pensou ir em Filipos, porque quando Paulo cai, não vou dizer de paraquedas, porque não foi. Quando Paulo vai para Filipos, ele não tinha planos. Tem muita coisa que nós não temos plano de fazer, que nem passa e nunca passou pela nossa cabeça, mas Deus vai fazer.
Paulo não tinha intenção de ir para Filipos. Paulo queria ir para outro lugar. Você já teve vontade de ir para outro lugar e Deus te colocou onde você nem imaginava? Você já fez planos para trabalhar num determinado nicho e Deus te colocou em outro totalmente diferente? Paulo não tinha intenção de ir para Filipos. Paulo queria ir para a Ásia e com boas intenções. Eu quero evangelizar a Ásia. Só que de noite, Deus dá uma visão para ele de um homem da Macedônia. E haja convicção para ter uma visão e saber que o homem era da Macedônia. Podia ser de qualquer lugar. Podia ser da Japuíba, do Belém, do Morro da Glória, Santo Antônio. Eu não sei. Mas o homem que não fez planos para ir para Filipos, não guardou dinheiro para ir para Filipos, tem uma visão de noite do homem da Macedônia dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. E o texto diz que eles concordaram e tiveram certeza. Por quê? Porque vida com Deus nos dá experiências que geram convicção. Ele foi para lá. Por quê? Porque Deus gerou no coração dele convicção. Então ele tinha, que experiências, amados, esse homem viveu em Filipos. Quando ele chega lá e procura uma sinagoga e não tem, porque não haviam judeus, homens, habilitados para gerenciarem uma sinagoga, então não tinha. Naquele tempo não abria sinagoga de qualquer jeito. Vamos aplicar logo. Não abria igreja de qualquer jeito, em cada esquina. Olha, eu fiz um curso por correspondência, me ungi pastor, eu me ungi pastor e vou abrir aqui e vamos que vamos. Não tinha sinagoga porque não tinha número suficiente de judeus capacitados para gerenciar uma sinagoga. Mas o fato de não ter parede não impede um coração piedoso de orar e de buscar ao Senhor. Paulo chega na cidade e vê um grupo de mulheres orando na beira do rio. Ele vai para lá. É Lídia quem está lá. Lídia, uma mulher rica, empresária, vendedora de púrpura, seja o que for. Paulo não imaginava que nos planos de Deus estava que ele pregasse o evangelho até que o coração de Lídia fosse aberto. Você não sabe o que Deus quer fazer com você no seu trabalho. Você não sabe o que Deus quer fazer quando Ele te traz para algum lugar. Te coloca no outro, te tira do outro. Você não sabe, mas você tem que ter convicção de que Ele vai fazer. Porque Paulo sabia que o Deus que fez é o Deus que faz. Lídia estava lá. Paulo chega e Deus começa a dar experiências, porque quando você tem vida com Deus, você passa por experiências que vão, inflamar o teu coração de convicção. Aí ele sai dali do local de oração, o texto de Atos diz que ele encontra com uma menina endemoniada. E, novamente, o diabo tenta escamotear. Só que, quando não há vida com Deus, quando o coração ele está inclinado, contagiado pelos olhos, que é o que aconteceu com Eva, né? A árvore parece, fruto parece bom, o fruto está encantando os meus olhos. É mais fácil cair na conversa do diabo. Agora, quando se tem vida com Deus, há discernimento. A jovem endemoniada, ela não falou palavras agressivas, palavrão. Ela não caiu no chão, ela não rolou, não. Ela disse: olha, esses homens são servos do Deus vivo, e eles vêm pregar o evangelho. Paulo não se encanta com aquilo. Paulo discerne que é a voz do diabo. Aquilo que Eva não discerniu quando o diabo disse: olha, não é bem assim. Mas Paulo tinha vida com Deus. Então, quando aquela menina vai atrás dele, gritando: olha, sai dela.
E a menina foi liberta. E você sabe que depois da menina ser liberta, ela dava muito lucro para quem explorava ela. Causa um tumulto na cidade, Paulo é preso. Só que quem tem vida com Deus, ora e canta na prisão à meia-noite. Quem tem vida com Deus, não se deixa abater pelas paredes da prisão, pelas limitações da prisão. Paulo canta, Paulo ora, e você sabe o que acontece à meia-noite? O cárcere é abalado, a prisão é abalada, as algemas caem, o carcereiro fica com medo, será que eu vou perder o emprego? Vão me matar, ele seria morto se os detentos saíssem. E Paulo, com toda a piedade, com toda, uma palavra que está na moda, com toda a empatia, vai lá e diz para ele, olha, não faça mal com você. É diferente, olha o homem que tem vida com Deus. Outros não pensariam em nada, estou preso, caiu, vou embora. Fica aí, se vira com o seu chefe. Mas Paulo diz, calma, não faz nada não, porque está todo mundo aqui. E o carcereiro pergunta para ele, o que eu vou fazer, o que eu preciso fazer para ser salvo? Olha as experiências que Paulo teve em Filipos. Experiências. E cada um vai ter a tua experiência. Eu estava lembrando, enquanto eu li esse texto, da experiência de José. Filho último, amado pelo pai, talvez inocente para a idade, talvez sonso, não sei. Mimado. Os irmãos têm inveja dele. Os irmãos pensam em matá-lo, não mata. Os irmãos vendem. José tem uma trajetória, todo um processo na sua vida. Vai parar no Egito, vai parar na prisão. Interpreta sonhos. É esquecido na prisão. Depois é tirado da prisão. E depois vai ao cargo de governador do Egito. Aí você pensa, poxa, dá para confiar em Deus com essas experiências. Eu sei que por mais que eu esteja agora sendo desprezado pela minha família, que eu tenha a sensação de que foi vendido, de que nada dá certo, um dia eu vou ser governador do Egito. Um dia eu chego lá. Um dia os meus irmãos, José, vão comer na minha mão. Um dia quem me humilhou vai vir até mim. Um dia eu vou cantar no lugar da sua vergonha, Deus vai te honrar, é algo parecido, eu não lembro. Aleluia, eu não lembro. Mas tem lê a história de José e fica naquilo, olha, Deus vai me honrar. Moisés. Queriam matar as crianças, os meninos. A mão da providência, a mão do soberano não permite. É colocado ali naquele junco, vai até o rio, a filha de Faraó vê, pega, adota, fica 40 anos como príncipe do Egito, mas aí tem aquele episódio de que ele fica mexido por conta dos seus irmãos hebreus que estão ali apanhando, e ele mata um egípcio, tenta esconder, não consegue, porque nada que é oculto vai ficar oculto para sempre. Por conta daquilo, ele tem que fugir, mais 40 anos ali, alocado no deserto, 40 anos, e 40 anos levando um povo rebelde até a terra prometida. Só que ele não entra. Porque os processos de Deus nem sempre são como os processos na vida de José. José era homem de Deus e Moisés também, mas ele não entrou. E nós que temos vida com Deus, precisamos entender que muitas vezes os processos de Deus não incluirão o final como nós pensamos. Mas isso significa o quê? Que Moisés foi rejeitado? Não. Moisés está lá no capítulo 17 de Mateus, no Monte da Transfiguração, junto com Elias e Jesus. Moisés está lá.
conversando, e o texto bíblico diz, ele dá o tom da conversa, não precisaria, mas é importante. É importante que as Escrituras nos digam qual era o assunto que Moisés e Elias estavam conversando com Jesus, sobre a partida de Jesus. Olhem para mim, sobre o êxodo. A conversa de Jesus com Elias e Moisés era o êxodo. Como iria acontecer a passagem, a ida. Porque Moisés era só um tipo de Cristo, ele não era o libertador. A questão de entrar em Canaã ficou para Josué. E eu e você precisamos estar preparados para fazermos tudo, para prepararmos tudo, para lavar as cadeiras, para preparar o salão, para preparar a música. E na hora da festa, Deus dizer, você não entra. E ainda assim você saber que é de Deus. Você precisa estar preparado para aquilo que Deus vai fazer na minha e na sua vida. Moisés estava lá. Moisés estava com o próprio libertador conversando sobre o êxodo. Porque aquele êxodo lá que Moisés participou não era o mais importante. A partida, a libertação não era aquela. Aquilo era só um tipo, aquilo era só uma sombra, como diz Hebreus. A verdadeira libertação só vem com o verdadeiro libertador, que é Jesus. O verdadeiro êxodo, a verdadeira partida é dessa terra de aflições para a nova Canaã celestial, para estar com Deus, para estar com Cristo, para estar com o Espírito Santo. Tudo isso são experiências. E em relação a experiências, algo que me veio à mente também foi daquele trio. Pedro, Tiago e João, no barquinho, se você preferir. Pedro, Tiago e João. Lá no capítulo 12 de Atos, Herodes está num dos momentos de perseguição. E Herodes, para agradar os judeus, o que é que faz? Começa a decretar a perseguição e a prisão dos discípulos. E ele manda prender Tiago. E o que ele faz quando Tiago, irmão de João, o que ele faz com Tiago quando prende Tiago? Cortem a cabeça. Tiago é decapitado. Mas ele pega Pedro e não corta a cabeça. Põe na prisão. Você está vendo como processos são diferentes? Como aquilo que acontece comigo necessariamente não irá acontecer com você. Aquilo que acontece com você, com o irmão que está do seu lado, a carreira, os processos, as vicissitudes, as alegrias, as aflições, as vitórias, não serão igual. Ele manda cortar a cabeça de Tiago, mas ele manda colocar Pedro no cárcere. E Pedro fica o tempo suficiente para a igreja orar por ele, orar e orar, ao ponto de que Deus envia um anjo para ir à prisão, para libertar Pedro, para quebrar as algemas. E o texto diz que Pedro saiu à noite, seguindo o anjo, até chegar na casa onde os irmãos estavam. Aí você pergunta, por que de Tiago Deus deixou cortar a cabeça e de Pedro ele mandou para viver uma experiência de milagre? Eu quero uma experiência de milagre, eu quero ver o sobrenatural. E Pedro vivencia essa experiência, mas Pedro depois nega Jesus. Pedro depois foge do seu chamado. Pedro depois quer voltar a pescar. E Jesus vai atrás dele e fala, olha, tu me amas. E, enfim, Jesus diz para ele, olha, segue-me. E Pedro, depois que fala isso, o texto de João 21 diz que eles estavam conversando, Pedro e Jesus, e eles veem João. Lembra? Tiago decapitado, Pedro, porque os três andavam juntos. Os três era que iam para o monte para orar com Jesus. Sempre quando a Bíblia faz referência dos três. Então, a tendência é nós pensarmos que o que acontecerá, que o que acontece com um vai acontecer com o outro. E não vai. Pedro pergunta assim para Jesus, Senhor, e desse, apontando para João, o que vai ser dele?
Aí Jesus dá aquela resposta categórica: Pedro, o que te importa? Se eu quiser que esse aí fique até que eu volte. Mas o próprio Evangelho de João esclarece que Jesus não estava dizendo que ele ia ficar até a volta. Apenas disse: se eu quiser. Quanto a você, Pedro, vai e cumpre o teu ministério. E João foi o último dos apóstolos a ser morto de morte natural. Embora tenha sofrido lá, tenha escapado de óleo quente, mas ele morreu de velhice. Somos irmãos, somos igreja, andamos juntos, oramos ao mesmo Deus, como esses três. Mas um morre decapitado, o outro, segundo a tradição, é crucificado de cabeça para baixo, e o outro morre de morte natural. Olhe para mim, irmãos. Do jeito que for, da forma que for, no tempo que for, Deus vai completar a obra dele na sua vida, na minha vida. Não faça expectativa, não crie expectativa. Olha, eu sei como esse negócio vai terminar. Eu sei que ela está lá, nós vamos orar, ela vai ser curada, ele está preso, vai ser liberto. O conselho de Deus para nós, nessa noite, é o mesmo que ele deu para Pedro. Não fica conjecturando o que vai acontecer com João. Não fica criando expectativas do que eu vou fazer com o outro. Eu estou falando com você. Cumpre o teu ministério, faz aquilo que você sabe que tem que fazer. Ah, mas ele não faz nada. Faz o que você tem que fazer. Mas ele está pecando e anda assim. Faz o que você tem que fazer. Mas eles me traíram. Faz o que você tem que fazer. Tenha convicção naquilo que você tem que fazer. Era isso que Paulo tinha. Por quê? Lendo novamente, crave os olhos no ponto 1. Vida com Deus nos dá experiências que geram convicção. Experiências podem ser de alegria ou de aflição. Mas vivencie elas. Vivencie essas experiências. São elas que fortalecerão o seu coração no dia mau. Mas vamos para o ponto 2. Vida com Deus nos faz crer que a boa obra em nós tem projeto, processo e conclusão. Antes de Deus fazer a obra através de nós, e isso às vezes é uma ansiedade, causa ansiedade e a gente tem que tomar o antídoto. Antes de sair de casa, toma aquela pílula, Filipenses 4, 6 a 8. O que você está fazendo no quarto? Está quase na hora do trabalho. Espera aí que eu estou tomando as pílulas. Filipenses 4, 6 a 8. Tem gente que tem esse remédio em casa, mas não toma. O que adianta o médico prescrever o medicamento e não tomar? Então, vida com Deus nos faz crer que a boa obra em nós tem projeto, processo e conclusão. Antes de Deus fazer a obra através de nós, Deus faz a obra em nós. Só a segunda é equivalida à primeira. Ah, mas Deus está fazendo uma obra muito legal, muito bacana através de mim. Eu estou ensinando crianças, eu estou ministrando, eu estou tocando, eu estou pregando, eu estou cozinhando, eu estou evangelizando, eu estou viajando. Só é válido a obra através de nós, se Deus tiver feito a obra em nós. Em nós. Gênesis vai dizer o quê? Que Deus aceitou a Abel e a sua oferta. Quando a gente vai ler lá na galeria de Hebreus, a gente percebe que a oferta de Abel era uma oferta de um homem justo, piedoso.
Lá em Mateus 5, 23, você vai lembrar daquele texto que diz, se você estiver, vou parafrasear aqui, se você estiver vindo trazer a oferta na casa do Senhor, e no caminho você lembrar que o teu irmão, de novo, Evódia e Sintique, estão brigadinhas, avisa elas que se elas depositarem alguma coisa no gasofilácio, brigadas, pode até servir para comprar tijolo, mas eu não aceito. Jesus está dizendo isso. Se você for entregar a oferta, dízimo, seja o que for, no altar, e quando você estiver vindo, você lembrar que o seu irmão tem algo contra você, para ali, não deposita, porque a prioridade não é a oferta. A prioridade é o coração de quem oferta. Você volta lá, se reconcilia com seu irmão e depois volta e faz a oferta. Deus não está dizendo, olha, tenha um bom coração e não oferte nunca. Não é isso. Deus está aqui nos dando o painel das prioridades. Abel foi agradável a Deus. Deus aceitou a Abel e a sua oferta. A prioridade é a obra em nós. Por isso é que o texto diz, aquele que é Deus, que fez a boa obra em vós. A boa obra em vós. O texto não diz aquele que começou a boa obra através de vocês, porque Paulo poderia enfatizar a evangelização. Olha, assim como eu fui, vá também, sabe? Venda tudo, faça uma viagem missionária. Não. Paulo está falando, aquele que é Deus, que começou, e só Ele, só Deus pode começar. Só Deus pode começar essa obra, porque Ele sabe que só Ele pode terminar. Nunca será pelos meus e pelos teus méritos. Olha, eu tenho me comportado bem, eu acho que eu mereço uma medalha de Deus, eu acho que eu mereço uma menção honrosa na igreja, eu acho que eu mereço mais atenção. É Ele quem começa e quem termina. Lucas 14 vai falar sobre aquele homem que diz assim, parafraseando novamente, quem é o sábio que, intentando construir uma torre, pode ser uma casa, um prédio, um comércio, um lugar novo para morar, um empreendimento, quem é esse que antes não se assenta e calcula? Porque tem projeto, processo e conclusão. Gênesis, quando nós olhamos, nós vemos, sabe, um Deus metódico no melhor sentido da palavra. Um Deus detalhista, um Deus que no primeiro dia faz, no segundo dia faz, no terceiro dia faz, quarto, quinto, sexto, e descansa. E descansa não porque está cansado, descansa porque sabe, tem convicção de que a sua obra foi concluída. Vida com Deus nos faz crer que a boa obra em nós tem projeto, processo e conclusão. Nós falamos de José, nós falamos de Moisés, nós falamos de Pedro, Tiago. Na vida de todos esses, teve um começo, teve um processo e uma conclusão. É como quando você estuda cosmovisão. Se você, amados, não tiver a convicção, olha a palavra de novo, a convicção da criação, queda, redenção e consumação, você corre um sério risco de ficar com as suas convicções abaladas. Deus cria, Deus criou. Houve a queda, porque senão você vai ficar injuriado, se sentindo injustiçado, perdendo o governo de si mesmo quando você ligar a televisão. Não acredito que ele fez isso. Não acredito que eles foram capazes de fazer isso. Queda, depravação total, a queda atingiu tudo, todas as esferas.
todas as particularidades do ser humano. A queda foi total, no sentido de abrangência. Mas nós precisamos crer na redenção. Houve e há um Redentor. Então, há esperança. Porque o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado e ele redime. Mas ainda nós não estamos na consumação, que é a glorificação. Nós tivemos um início, nós somos chamados, nós estamos no meio do processo, nós estamos no meio da obra. É por isso que está essa bagunça. Já fez obra em casa? Já viu a poeira? Já viu que nada fica no lugar? Não está pronta. É o processo. E Deus, assim como Ele disse, pela boca de Jesus, que é Deus, lá na cruz está consumado. Para Deus já está consumado. É o já e o ainda não. Nós já fomos comprados, justificados. Só que nós aqui estamos vivendo no processo. Mas o que faz com que eu tenha paciência no meio do processo, irmã? O que faz com que eu tenha esperança no meio desse processo doloroso? Parece que nunca acaba. Vai e volta. Quando eu penso que eu vou ter um alívio, vem outra coisa. Você precisa ter vida com Deus. Eu preciso ter vida com Deus. Eu preciso me encher. Eu preciso, lá como em Filipenses, olha, no mais, coloca na sua mente coisa boa, que edifica, que glorifica a Deus. Aí a gente vai entrar na questão do tempo, o próximo tema de estudo. O que eu faço com o meu tempo? Aí eu pego a hora do meu descanso e coloco o que na minha mente? Durante o dia todo, eu coloco o que na minha mente? Como que eu vou ter essa convicção de que Deus está agindo? Eu não falo com Deus sobre isso, eu não coloco as minhas petições com súplica, oração e ações de graça. Porque vida com Deus vai fazer isso com a gente. Vai fazer com que a gente tenha, sabe, essa certeza, essa convicção. Vai fazer com que a gente creia que a boa obra que Deus, aquele que começou em nós, vai acabar, vai terminar, vai ter uma conclusão. Nós estamos no processo. Amém? Eu e você estamos no meio. E aí, mas Regina, que boa obra é essa que Deus está fazendo na minha vida? Qual é o objetivo disso tudo? Qual é o objetivo de, às vezes, eu ser humilhado? Qual o objetivo de eu passar por coisas que eu não peço para passar? Qual o objetivo de choro? Qual o objetivo de eu ter que ficar quieto tantas vezes? Qual o objetivo de eu oferecer a minha outra face? Qual o objetivo de eu perdoar quem há tanto me ofendeu? Qual o objetivo de eu orar por aqueles que me perseguem? Qual o objetivo de eu não responder mal com mal? Abra sua Bíblia em outro texto que é um verdadeiro antídoto. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos, capítulo 8, a partir do 28 diz: sabemos que todas as coisas é o tal processo que eu estou falando nessa noite. Sabemos que todas as coisas colaboram, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E antes que você pense que o bem é a casa nova, que o bem é o casamento, que o bem é ganhar dinheiro, que o bem é ter saúde, espera aí, calma. Para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados. Olha o projeto aí de Deus, segundo o seu propósito. Por quantos que de antemão conheceu. Olha o projeto de Deus, Ele te conheceu antes da fundação do mundo. Ele te predestinou antes da fundação do mundo. Para quê? Para que obra? Para serem conforme a imagem de seu Filho. Olha o versículo 30.
E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, justificou. Aos que justificou, glorificou. A glorificação é a conclusão. É quando o meu e o seu corpo, de todos os filhos de Deus, não chorarão mais, não sentirão dor. A grande obra de Deus na vida dos seus filhos é fazer com que eles sejam semelhantes a Jesus. Agora eu pergunto, olhem para mim. Quanto de Deus há em você? Quanto de Jesus há em você? É uma pergunta que eu estou fazendo aqui, mas que você precisa responder para Deus. Quanto de Jesus há em você? Porque o objetivo de Deus, com esse processo aí, com esses apertos aí, que você sente, que você tem, então já era para ter muita coisa de Jesus. Ei, irmã, olha, eu passei por cada aperto na minha vida, já fui humilhado, já fui destratado, já tive que orar pelos meus inimigos, já abracei, já me reconciliei. Eu tenho um montão de Jesus em mim. Eu sou parecido com Jesus. Todo mundo lá no meu trabalho diz, você é parecido com Jesus. Porque só ele ofereceria a outra face. Só ele seria humilhado sem querer dar um revés. Só ele abençoaria o patrão que persegue. Só ele daria o que tem de comer para outro. Você é muito parecido com Jesus. A obra é essa. Não tem mais, matamos a charada, não tem nenhum mistério. Mistério, qual é o mistério de Deus em minha vida? Eu vou até uma profetisa, um profeta, eu vou na casa de oração, eu vou num monte porque hoje vão jogar um manto e revelar o que Deus tem para nós. O objetivo de Deus é esse, está aqui. Me transformar, nos transformar em cópias autenticadas de Jesus, parecidos com Ele. Entendeu por que você sofre? Entendeu por que você chora? Entendeu por que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Jesus? Todas as coisas, todos os processos. Deus fez um projeto para a sua vida. E eu vou dizer, olha, cá entre nós, está sendo cumprida a risca. Davi, Salmo 139, todos os dias da minha vida foram escritos no seu livro. Olha para mim, todos os dias. Não, alguém deve ter errado alguma coisa aqui, passaram o corretivo, tiraram a folha, botaram a outra folha, botaram a folha de um ímpio aqui, porque esse sofrimento não pode ser para um filho de Deus. Asaf, com inveja dos ímpios que prosperam, com inveja da gordura dos olhos dos ímpios, vamos transliterar, com inveja do carro dos ímpios, da família dos ímpios. Olha, e Asaf diz, olha como eles são gordinhos, porque nessa época ser gordinho era sinal de prosperidade, sinal de que comia bem. Olha, eles têm gordura nos olhos. E Asaf diz, quase escorreguei. Quantos de nós já quase não escorregamos na fé, nas convicções, porque como Asaf, olhávamos a família dos ímpios, a prosperidade dos ímpios, o dinheiro dos ímpios, a saúde dos ímpios. Mas Asaf diz, até que eu entrei no santuário e vi o final deles, até que eu vi para onde Deus vai me levar, e para onde Ele vai mandar os ímpios, até quando eu vi o que vai acontecer naquele dia, que é o nosso terceiro ponto e último. Vida com Deus é agir no Cronos e almejar o Kairos. Sem querer dar aula de grego, Cronos significa tempo do relógio, que eu posso contar, que eu posso mensurar, que eu posso planejar. Kairos é tempo de oportunidade, um tempo que só Deus conhece, um tempo que só Deus pode dar, um tempo que não é o nosso.
Porque vida com Deus é agir no cronos e almejar o kairos. Porque o texto que a gente está estudando nessa noite diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Na Bíblia há várias expressões, há vários momentos, há vários textos em que fala desse dia. E eu só quero ler aqui com os irmãos alguns. Abra lá em 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo do 1 ao 4. Amados, esta é agora a segunda epístola que eu escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vocês recordem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas paixões, e dizendo: olha só se você em algum momento da sua vida não ouviu isso. Olha o que os escarnecedores dos últimos tempos dizem, perguntam, jogam na cara do cristão convicto. Onde está a promessa da vinda? Desde que eu me entendo por gente, vocês crentes estão dizendo que Jesus vai voltar? Já nessa época, Pedro está advertindo: olha, cuidado, fiquem convictos, não duvidem da volta do dia do Senhor, porque muitas pessoas virão e vão confrontar vocês no sentido de que, cadê a promessa? Que ele disse que iria voltar. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. As pessoas perguntando: olha, desde que o mundo é mundo, está tudo igual. Não estou vendo mudança, não. Que sinais? Do que você está falando? Ainda em 2 de Pedro 3, passa para o 8 até o 13. Há, todavia, uma coisa, amados, Pedro dizendo, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Olha para mim. Quem disse que Jesus está demorando? Quem disse que a promessa está demorando? Quem disse que a conclusão da obra está demorando? Deus não conta o tempo como nós. Nós estamos no cronos. Mas já faz 1 ano. Já faz 2 anos. Meses que me prometeram isso. Para o Senhor, um dia é como 1000. E 1000 é como 1. Grave isso. Não há nada atrasado na sua vida. Não há nada atrasado na sua vida. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, sem mandar aviso, sem telefonar, sem mandar recado. Virá como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados, eu não consigo nem imaginar o que é isso, serão desfeitos, e os elementos, estrelas, sol, lua, abrasados, se derreterão. Esse é o dia do Senhor. Poderiam falar de vários outros textos que falam do dia do Senhor. Mas Paulo está dizendo aos filipenses: eu estou convicto, eu tenho experiência com Deus. E experiência com Deus gera em mim convicção de que a boa obra,
é boa, porque não é a obra de um carro, não é. Isso tudo pode acontecer, é lícito. Lute pelos seus projetos, lute pela prosperidade, lute sim para ter os seus bens, mas a obra maior, primordial de Deus não é essa, é assemelhar a cada um dos seus filhos com Cristo. E o Espírito Santo pergunta de novo: quanto de Jesus há em você? Porque a resposta, quanto de Jesus há em você, é crucial para esse terceiro ponto. Vida com Deus é agir no Cronos, almejando, desejando o Kairos, esse tempo oportuno. Você vai ter que agir, você vai ter que sair para trabalhar, isso é Cronos. Você vai ter que fazer os seus planos, guardar dinheiro, tratar da saúde, isso é Cronos. Você vai ter que agir, evangelizar, dar testemunho, isso é Cronos. Mas almejando um tempo que não é seu, um tempo que você não sabe quando vai chegar. Por isso você precisa preparar. E o texto diz, apressando a vinda. Mas, Regina, eu posso apressar a vida do Senhor? A vinda do Senhor? Não, não é nesse sentido. É no sentido como, às vezes, toda manhã eu fico ali no ponto do ônibus e o meu ônibus ele vem na curva. Então, eu fico aqui, está ali a curva. E sabe quando você está com aquela... Está meio atrasado, quando você quer chegar no trabalho, você fica, ônibus, cadê o ônibus? Cadê o ônibus? Dá a impressão de que o seu pensamento vai trazer o ônibus, e não vai. E em relação a isso, eu já descansei. Eu nem fico mais assim. Porque você fazer assim no ponto, não vai trazer o ônibus. Nada que você fizer, andar de um lado para o outro, nada vai ele vai vir quando ele virar a curva. Mas é no sentido de que você quer tanto. Apressar é isso. Você deseja tanto. E os cristãos precisam viver assim, querendo tanto o dia do Senhor. Isso é apressar, com expectativa nesse dia, o dia do Senhor. Efésios 5:16 vai dizer que nós precisamos remir o tempo, porque os dias são maus. E tempo ali em Efésios, já prossigo para o final, tempo ali nesse texto de Efésios, olhem para mim, também é Kairos, não é Cronos. Se você for ver lá os seus pergaminhos que você tem em casa, né, os seus originais, né, Max? Você vai ver que é Kairos. O que é remir? Remir é, na linguagem de Paulo, é se apossar, resgatar, comprar, ter de volta o Kairos, as oportunidades. É agir no Cronos, almejando o Kairos. É cada passo que você dá, meu irmão, quando você acorda, quando você se prepara para ir trabalhar, quando você vem para o culto. É saber que você está dando um passo no Cronos, mas almejando o Kairos. Porque nesse dia, as aflições vão passar. Nesse dia, todos os filhos de Deus estarão prontos. Estarão prontos. Coloca de novo, Luiz, por favor, a grande ideia para a gente. Vida com Deus é o que sustenta a nossa fé em meio às aflições, nos ensinando a confiar nos processos e nas promessas de Deus. Leia a história de José, Davi, Moisés, mas saiba que você tem a sua história. Deus fez o seu projeto e Deus vai completar. Porque estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Quando, Regina? Quando é que vai completar? Olhem para mim. Deus tem um prazo que Ele mesmo se deu. Não foi eu nem você. Eu vou completar tudo até o dia de Cristo Jesus. Até o dia que um filho meu dormir no Senhor, ou eu for para buscá-lo. Até voltar, ou me chamar. Lembra? Só em Jesus confiarei. O dia do Senhor, para o crente,
é quando ele morre, aí a obra foi completa. Erivelto, aí acabou. Ou quando ele voltar. Porque haverá um dia de Cristo Jesus. Vida com Deus nos dá experiências que geram convicção. Vida com Deus nos faz crer que a boa obra em nós tem projeto, processo e conclusão. E vida com Deus é agir, é trabalhar, sim, no Cronos, mas almejando, desejando Kairos. Em Atos 1, 6-7, os discípulos ansiosos não tomaram o comprimido, tá? Acordaram e não tomaram o remédio. Filipenses 4, 6-8. Viram Jesus e falaram, Senhor, quando é que o Senhor vai completar? Quando é que o Senhor vai... E eles estavam perguntando, sabe o quê? Quando é que o Senhor vai dar poder para a gente? Quando é que a gente vai brilhar no meio dos ímpios? Quando é que a gente vai ter vitória, 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 vitória? Quando é que a minha família vai ser totalmente livre de doença? Quando é que esse projeto que eu tenho aqui vai dar certo? Quando é que eu vou mudar de emprego? Enfim, quando é que a gente vai ter o poder? Jesus responde com Cronos e Kairos. Não compete a vocês saber tempos nem épocas. Ali é Cronos, Kairos. Não compete a vocês saberem cronologicamente o dia, como muitas seitas já fizeram. Oh, Jesus vai voltar no dia tal. Esquece isso. Não compete a nenhum homem saber o Cronos, e nem as estações, e nem as épocas, e nem o Kairos da volta do Senhor. Mas vocês vão receber poder, vocês vão receber o Espírito Santo. É mais ou menos o que ele falou para Pedro. Olha só, Pedro, faz o que você tem que fazer. Confia em mim. Deus é digno de toda confiança. Vamos orar? Incline a sua cabeça nesse momento, respira. Você está no processo. Crave isso no seu coração. Crave e grave. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus se deu esse prazo e eu vou completar tudo. Não vai faltar nada, nada, até o dia de Cristo Jesus. Porque vida com Deus é o que te sustenta. Sustenta a sua fé no meio das aflições e te ensina a confiar nos processos e nas promessas de Deus. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós queremos, ó Deus, louvar o Teu nome, Senhor, pela Tua fidelidade, pela Tua misericórdia, por nos atrairmos aqui hoje, Senhor, e atraírem também irmãos que estão em casa, assistindo a Deus pelo canal da igreja, irmãos que, como nós, Pai, também estão no processo, irmãos, ó Deus, que foram chamados, predestinados, e que, Deus, muitas vezes, por falharem em ter vida ativa com o Senhor, como nós muitas vezes falhamos, caem na dúvida, caem na ansiedade, Senhor. Mas o Senhor hoje nos chamou para dizer, ó Pai, que é preciso que haja convicção em nós. E pode haver convicção, porque nós conhecemos a obra do Senhor em nossa vida. Nós temos experiências, ó Pai. Nós lemos, ó Pai, na Tua palavra e cremos nela, Pai. De que Jesus bradou, está consumado. Senhor, por favor, nessa noite, venha operar em nosso coração, trazendo convicção, trazendo certeza ao Pai, de que o Senhor está agindo, de que o Senhor não está atrasado, de que nós não somos uma obra mal planejada, não, Senhor. De que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que estão sendo, ó Pai, tratados para serem semelhantes ao Senhor Jesus. Por favor, Deus, nós cremos, ó Pai, através da Tua palavra, que tudo que foi dito pelo Senhor, pelo Espírito Santo e por Jesus acerca da nossa vida, será consumado.
Obrigada, Deus, por cada irmão aqui. E agora eu peço que cada irmão fique de pé, aqueles que puderem, aqueles que têm sonhos, fique de pé. Aqueles que têm projetos, fique de pé. Aqueles que estão no meio de uma obra espiritual, fique de pé. Aqueles que chegaram algum dia a duvidar, a terem dúvidas, a ouvir aquela voz de Satanás que disse, não é bem assim. Mas o mesmo Deus que deu uma visão a Paulo, e ele teve convicção de que era um homem da Macedônia. O mesmo Deus que levou Paulo a Filipos, ainda que Paulo não tivesse planejado. Nós aqui nessa noite, Deus, estamos de pé, ó Deus, fisicamente, mas nosso coração está ajoelhado. E há projetos em nossos corações. Há, ó Pai querido, desejos em nossos corações. Há planos em nossos corações. Há casas para serem construídas, reformadas. Ó Pai, há a expectativa acerca de emprego, de viagem, de família, ó Deus, de saúde. Há muitas expectativas em nossos corações. Ó Deus, toma tudo nas tuas mãos, Senhor, por favor. Nós sabemos que a tua obra primordial é que nós sejamos semelhantes a Jesus, mas o Senhor, ó Pai, não é um Deus que despreza o coração dos seus filhos, ó Deus. Ó Deus querido, faz a obra em nós, permanece, ó Deus querido, fazendo essa obra em nós, mas faz também através de nós, Pai. Usa nossas vidas, ó Pai. Por favor, Senhor, que nós saiamos daqui nessa noite convictos de que o Senhor começou a obra em nós. E tudo isso é só um processo, como foi com João, como foi com Tiago, como foi com Moisés, como foi com José. Um processo diferente, porque nós somos diferentes deles. Um processo que nós não sabemos como será concluído, mas será. Então, Senhor, traz alegria, a alegria que havia no coração de Paulo quando ele escreveu essa carta. Traz esta alegria ao nosso coração, para que nós possamos confiar no Senhor, enquanto o Senhor termina a sua obra em nós. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém? Se assente, meu querido, ore silenciosamente e que Deus te dê um bom finalzinho de semana, abençoando você, sua família, sua casa, e que nós possamos estar aqui no domingo para aprender mais do Senhor.